Olá, meus queridos alunos. O tempo está passando, iniciamos a nossa quarentena no dia 15 de março e agora já fazendo um mês que nós estamos nisso, né? Mas com muita fé, com muita coragem, iremos vencer e com certeza dias melhores virão. Então, hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo do processo de recrutamento e seleção, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão do currículo. E, nesse momento, eu irei tratar da seguinte forma: vocês candidatando a uma vaga e também vocês, como gestores, contratando uma pessoa, tá certo? O currículo, ele é de grande importância, é o primeiro passo num processo seletivo e temos que dar a ele a devida importância que tem. Então, como fazer um currículo com muito mais chances de ser lido? Porque a maioria dos currículos, pessoal, ele é descartado. Chego, olho, não me interessa, ele está fora, né? Então, um currículo bem feito leva tempo, mas pode dar vantagem competitiva e fará a diferença entre ser chamado para uma entrevista ou não. Então, o currículo é o primeiro passo, é de grande importância, tem que ter uma excelente apresentação e tem que cativar, né? Aquela primeira impressão que eu tenho do candidato, ele não estando ali presente para dar as informações. Então, as pesquisas dizem que o recrutador, que o empregador, ele demora 7 segundos, ele dá uma lida assim no currículo, diagonal, tá certo? Interessou? Beleza. Não interessou? Tá fora. Então, nós temos que fazer um currículo bem feito, além de agregar valor, pode tornar uma vantagem muito competitiva, né? Entre bons, ruins, médio, horrível, mal feito, riscado, apagado, torto, sujo, com telefone errado, riscado por cima, são N situações, né? Não existe um atalho para criar um que seja infalível, nossa, esse é perfeito, vai dar certo, mas a gente tem que buscar uma forma de fazer um currículo com uma boa apresentação. Então, a primeira função do currículo é instigar o recrutador a chamá-lo para uma entrevista, né? Gostei do currículo, vou chamar. Por quê? Porque o papel aceita tudo, né? Mas a gente precisa confrontar esses dados que se faz através da entrevista. E a segunda é um roteiro da conversa, porque na hora que eu vou entrevistar, que será a nossa próxima aula, que eu vou ensinar para vocês as técnicas da entrevista, eu vou seguir no currículo. E quando eu chamo para a entrevista, eu também já li o currículo, tá certo? Então, eu já conheço o candidato e na hora que eu estou entrevistando, eu vou olhando ali o que ele colocou para eu fazer o confronto, tirando dúvidas, perguntando, dando mais oportunidades ao candidato de se expressar, não é? Então, em qualquer destes dois momentos, pode abrir ou fechar as portas dessas oportunidades. Fica atento também com a questão de digitação, erros gramaticais severos, não é? Má informação, e isso de cara já causa uma má impressão. Então, o currículo, ele é certo para você. Se você acha que o currículo é tudo igual, basta copiar, pega manda o seu para mim, tá? Copia? Não. O currículo tem que ter a cara e a identidade do candidato. E ele deve se ajustar aos seus pontos fortes e aos seus pontos fracos. Aquilo meu que é forte, eu ressalto mais. Aquilo que é fraco, eu deixo mais para depois. Então, um currículo bem elaborado deve ser, claro, objetivo, focado na área que você está buscando. Vou explicar isso aqui, questão do objetivo, o que você quer, o que você está planejando, o que você está pensando, né? É uma grande oportunidade manter a objetividade, descrever de forma correta suas experiências, sua carreira, também são os pontos positivos que devem ser considerados para elaborar um documento, gente. Presta atenção no que a professora está falando. O currículo, ele é um documento. Então, um passo aí que é super importante da gente tratar, que é a questão da verdade, não é? Não começa já, não inicia já um processo
querendo dar migué, querendo fazer coisa errada, querendo ganhar no grito. Verdade. Não minta, pois se o recrutador descobrir, provavelmente ficará em dúvida sobre a veracidade dos dados que são verdadeiros. Você coloca várias coisas bacanas, coloca uma coisa falsa e aí vai dar margem para achar que todas as outras coisas que você colocou, elas não são verídicas, né? Então a meta deve ser buscar um ponto de equilíbrio. Você não deve acrescentar habilidades, por exemplo, dizer que o seu Excel é avançado, se ele é básico. Não, ele é básico, não é? Então eu tenho que ser sincero, porque isso pode ser colocado em confronto, não é? E por outro lado, deixar de falar de suas qualidades, seus talentos, né? Então, mentir no currículo não definitivamente vale a pena. E aí a gente parte para a análise do currículo, que é uma atividade fundamental para o sucesso dessa provisão de talentos, dessa contratação de pessoas, né? Então, é uma triagem meticulosa, irá conduzir a uma indicação acertada para a seleção. Por quê? Lembram com a professora, eu já disse isso. Eu tenho muita gente no recrutamento, eu começo a fazer a minha triagem. Através de quê? Do currículo, tá certo? Para iniciar o meu processo seletivo. Então, o candidato ele tem que se comunicar com clareza nesse momento, que eu pego uma folha, no máximo duas, meu currículo tem 2 folhas, diferente do currículo Lattes, que aí com a formação acadêmica ele trata de uma forma diferente, né? Mas um currículo bem estruturado deve ser conciso, deve ser rápido, porque a pessoa não vai ficar ali, aquele tanto de abobrinha, tanta coisa que não interessa realmente para o recrutador. Então, as informações devem apresentar de maneira lógica e de fácil assimilação, as habilidades pertinentes devem ser destacadas, as qualificações, as experiências relevantes e, em geral, deve trazer a formação básica e profissional em ordem cronológica inversa. Então, olha só, o meu primeiro emprego, ele é o último no meu currículo. O que vai aparecer primeiro lá é o atual ou o último que eu saí. E o primeiro, ele vem lá atrás, tá certo? Então, a gente vai dos mais recentes para os anteriores, para os primeiros, lá quando eu iniciei a minha vida profissional. E alguns pontos que devem ser observados, né? Isso aí, pessoal, olha só, é muito interessante. Essa parte é muito interessante, fique bem atento. Olha, estabilidade e encarreiramento. O que significa isso? Olha, estabilidade. Quanto tempo eu fiquei naquela empresa? Se eu tenho um currículo que é muito picado, eu vou ser questionada, eu vou ter que responder aquilo o resto da minha vida. Ah, por que você ficou tão pouco tempo lá? Ah, por que você ficou tão pouco tempo lá? Não é? E o que é o encarreiramento? É quando eu entro numa função e cresço, eu mudo, eu entrei como auxiliar, passei para assistente, depois eu fui para analista, depois eu fui para coordenador e assim sucessivamente, né? Ah, Mônica, mas a grande maioria dos alunos são novos, sim, a grande maioria dos alunos são novos, mas muitas vezes acontecem oportunidades de crescer aonde está. Omissão dos dados, né? Não justifica, clareza na descrição dos trabalhos. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante porque na nossa região existe uma característica de muitas empresas, de muitos escritórios, de colocarem auxiliar administrativo. Aí eu pego o seu currículo e vejo auxiliar administrativo. Não me diz nada, tá certo? E você pode trabalhar num processo complexo de logística. Você, como auxiliar administrativo, você pode trabalhar num complexo trabalho de comercial, de financeiro, enfim, todas as áreas. Mas lá na sua carteira está escrito auxiliar. Então você tem que explicar o que você fazia nessa função, o que você faz, se você ainda tiver com vínculo empregatício, né? Para as pessoas entenderem, né? Outra coisa também, abundância de qualificação. Ah, você coloca um tanto de curso que não tem nada a ver com a vaga preterida. Nossa, Mônica, mas você acha então que eu tenho que fazer o currículo de acordo com a vaga? Sim,
é o meu objetivo que eu vou mostrar para vocês. Se eu tenho um objetivo para um cargo, eu tenho que valorizar as qualificações que eu tenho para aquele cargo. Que aí o meu currículo ele fica enxuto, ele fica pequeno, mas ele fica encorpado, ele fica bacana para quem quer entender, né? A questão de ler nas entrelinhas. Sempre são as lacunas, né, que precisam ser observadas e a forma como o aluno se posiciona num questionamento que a gente faz no currículo. Então, se eu percebo que eu faço um questionamento, mas você trabalhou ali, por que você saiu, o que aconteceu, o que você fez? Muitas vezes até a questão da percepção visual, do corpo falar, cria alguma dúvida ou me dá certeza que aquilo ali é legal, tá bom? E as lacunas, como eu disse, né? Às vezes a pessoa fica um tempo ali sem trabalhar. Aí você tem que explicar, né? Ah, mas por quê? Ah, não, porque nesse período eu estava com um familiar que estava acamado, eu tive que parar de trabalhar e tal. Porque senão tem umas lacunas grandes que aí você não entende. Por que o cara parou de trabalhar? Por que ele não deu continuidade à vida profissional? Ele foi mandado embora e ficou por isso mesmo, né? Então são questões que precisam ser explicadas, porque olhando o currículo não é suficiente. E aí um currículo eficiente é um cartão de visita, deve priorizar informações relevantes, né? Trazer as suas experiências anteriores, é muito interessante. E se está tendo dificuldade em conseguir uma nova oportunidade, vai lá, abre o computador, abre o seu arquivo, dá uma olhada no seu currículo. Será que o seu currículo está interessante? Ou será que o seu currículo é quando você fez, quando você entrou na faculdade, que você estava no primeiro período, agora você está no quinto? E do primeiro ao quinto, quantos cursos você fez? Porque na internet tem milhões, trilhões gratuitos, né? Então, eu tenho que estar atento a isso. Qual que está sendo a minha capacidade de me qualificar? O autodesenvolvimento, Eu estou correndo atrás de melhorar a minha carreira. E para o primeiro emprego, olha, a professora até chama atenção aí, é importante ressaltar experiências obtidas na faculdade, estágio, curso, trabalho voluntário. Por quê, gente? Se é o primeiro emprego, eu não tenho experiência profissional. Então, eu tenho que valorizar aquilo que eu falei anteriormente. Olha só, se eu não tenho experiência profissional, eu tenho que valorizar as minhas habilidades teóricas. Como é que eu provo essas habilidades teóricas? Através dos cursos e treinamentos que eu busquei fazer nesse período. Tá certo? Aí sim, fica coerente. Eu não tenho experiência profissional, mas eu sou um cara que estou me mantendo em dia, estou procurando, estou investindo na minha carreira, estou fazendo vários cursos e isso é muito importante, né? A questão que eu resolvi colocar aqui é a questão da foto. E aí eu irei explicar para vocês o significado disso. Aí fica assim, currículo com foto, currículo não tem foto, currículo com foto, o que eu ponho? Primeiro, eu tenho que colocar uma foto que seja profissional. Tem o exemplo aí da foto aí da moça com os peitão. Não, é uma foto indicada para colocar num currículo. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Porque na nossa região aqui, as pessoas gostam muito do currículo com foto. Porque assim, eu falo assim, eu recebo um currículo. Carolina da Silva Peixoto. Aí eu olho o currículo dela ali, olho a foto, gostei, tal. Aí eu vou e vejo que ela é de Divinésia. Aí eu tenho o Matheus, que é de Divinésia. Aí eu falo assim, ô Matheus, você conhece lá em Divinésia a Carolina da Silva Peixoto? Aí o Matheus fala, Carolina da Silva Peixoto? Não. Uai, mas aqui no currículo dela está escrito que ela estuda na Unifagoc. Nossa Senhora. Fala, peraí, vou pegar o currículo dela para você ver. Aí na hora que eu pego o currículo, mostro lá fora, Nossa Senhora. Eu não sabia que a Carolina chamava Silva Peixoto, não é? Ela é sobrinha da minha tia. Nossa, conheço demais, tal. É isso, tá certo? Ninguém quer foto no currículo para ver se é bonito, se é feio, não. Porque a questão visual, ela ajuda a entender e fazer até uma avaliação dessa pessoa de encontrar outros que já conhecem, que já sabem quem que é. E o nome realmente esquece. Imagina um recrutador de uma empresa grande que ele recebe ali 10, 20, 30, 50 currículos. Ele dá aquela olhada antes de fazer o cadastro e de arquivar.
mas ele não consegue lembrar. Então, muitas vezes, a questão da foto é para isso. Você não sabe o nome, a pessoa tem apelidos, né? Quantidade de gente que tem apelido. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona, tá? Então, 10 erros que devem ser evitados. Informações desatualizadas. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, larga de preguiça. Currículo, mandei o currículo, eu tenho que atualizar, né? Tem gente que risca o telefone antigo e põe de caneta na frente. Isso é porqueira. Para mim, isso é porqueira, é preguiça. Já começa o processo atrapalhado. Não fazer o resumo das suas habilidades, né? O currículo ele tem que ser realmente resumido. Informações incompletas, você não consegue, no currículo, você não consegue rastrear o que a pessoa colocou, porque ele não põe as informações da forma devida. Escrever demais, desleixo, linguagem desapropriada, datas desencontradas. Aí eu falo assim, mas você trabalhou quando no Móveis Europa? Ah, não, no Móveis Europa eu trabalhei... Não, porque aqui você escreveu que tem 2006. Ah, não, eu confundi. 2006 eu trabalhava na Parma. Depois que eu saí da Parma, a pessoa arrumou uma confusão. Você não consegue ter uma ordem ali, né? E eu, nesse momento, eu não pedi a carteira de trabalho a ele ainda para poder confrontar. É um primeiro contato, né? Então tem que estar essas informações adequadas, né? Citar detalhes dos dados pessoais, daquilo que precisa ser dito e também não exagerar nos enfeites, né? O currículo é simples e objetivo. Então, a questão dos dados pessoais, nome completo, idade, estado civil, o número de recado, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui vocês têm que ter muita atenção. Vocês deixam um número de recado porque vocês não podem atender celular. Aí a pessoa que atende fala assim, ai, tá trabalhando. Ué, pronto, acabou ali, ué. Eu liguei para o número que você deixou e a pessoa falou comigo que você está trabalhando. Eu não vou ligar para você de novo, não, ué. Acabou o assunto ali, tá certo? Então, quando eu coloco o telefone de recado, eu tenho que deixar a pessoa preparada para dar as informações coerentes. Ó, não se encontra no momento, mas deixa o seu telefone assim que retornar, né? Isso aí. A pessoa põe no e-mail. Isso é a juventude, a geração de vocês. Vocês não estão olhando e-mail. Tem aluno que chega na FAGOC para fazer matrícula. Ele não tem e-mail. Mulher, não tem. Aí quem vai fazer? Aí ele não tem a senha do e-mail. Na hora, a primeira vez que ele tem que abrir o SIGA lá, que pede o e-mail, ele não tem a senha, porque ele fez um e-mail lá em 1900 e perdeu a senha e não usa e-mail, não tem. Aí a pessoa manda a resposta para você por e-mail. Você que colocou o e-mail lá. Se você não usa e-mail, você não pode pôr o e-mail. Você põe o e-mail, mas não abre o e-mail. Já aconteceu dezenas de vezes comigo. Mas eu não vi. Passou, era semana passada, né? Então não funciona. O objetivo que eu queria muito falar com vocês, né? Colocar o cargo, a área que pretende se candidatar, se é estágio, se é auxiliar, se é analista, né? E deixar isso muito claro no modelo do objetivo que vocês irão fazer. A formação acadêmica, olha só, se eu tenho pouca experiência profissional, aquilo que a professora disse, eu tenho pouca experiência profissional, então eu tenho que enaltecer, eu tenho que maximizar, eu tenho que valorizar a minha formação acadêmica, né? Então, o nome da instituição, curso, a data, graduando, curso de administração da Unifagop, previsão, né, de formatura 2020, enfim, vocês vão colocar a questão da formação acadêmica e logo abaixo as habilidades, as competências, os cursos, né, que vocês fizeram e algumas coisas que foram importantes. Por exemplo, na nossa região aqui é muito importante a carteira de motorista. Não, Mônica, mas por que eu vou colocar minha carteira de motorista se eu não vou fazer serviço de rua? Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte, nós vivemos numa cidade onde o transporte público ele é muito fraco, ele é muito ruim. Você não tem integração. Quem mora na Coab desce na Praça Guido, pega o outro ônibus que vai para Ponte Preta. Não é assim que funciona, né? Então, o trabalhador na nossa região, ele tem muita dificuldade de locomoção. Então, a carteira de motorista é algo que ele, para o entrevistador pensa assim, ele tem carteira de motorista, ele tem uma moto. Então, a locomoção dele é mais fácil, tá certo? Porque acontece demais a pessoa que mora no Pires da Luz e vai trabalhar na Ponte Preta. Aí eu falo com a pessoa assim, de que você vem? Aí a pessoa fala assim, eu vou de bicicleta. Aí ele cansa de bicicleta. Não, tem um ônibus.
Ah, não, eu vou com o meu primo. Aí o primo para de trabalhar, ele não tem como ir, aí já começam os problemas, né? Então, vocês têm que pensar aquilo que vai ajudar vocês. A questão da experiência profissional, né? O nome da empresa, o cargo, olhar direitinho na carteira de trabalho, o que está ali para poder ser informado. Se for serviço sem carteira assinada, aí vocês também já vão se expressar, já vão colocar, né? Vem a questão do idioma aí, para quem tem, para os cargos que se fazem necessários, mas bastante atenção para poder também não dar migué, né? E a questão aí que a gente já até conversou na sala algumas vezes, que é a questão da informática, né? Então, o nível de conhecimento, e aí o Windows, o Word, Excel, isso aí tem que estar realmente dominado, e hoje também esse traquejo com as redes sociais, tá bom? Então, o recrutador irá selecionar para a entrevista quem melhor conseguir chamar sua atenção por meio de um currículo pertinente com o que ele está buscando. E você não está lá para se explicar, tá certo? Então, ele olhou o seu currículo, você não está lá para se explicar. Se o currículo está ruim, deu ruim, né? Então, após todas as informações colocadas, faça uma revisão de ortografia, português, né? Porque você pode ser descartado até por isso, né? Tenha atenção aos detalhes, à estrutura e uma fácil visualização, não tudo embolado, xerox ruim, que não aparece nada, né? E uma coisa também que eu gostaria de colocar para vocês aqui é a questão do trabalho informal e o trabalho voluntário, tá certo? O que a empresa entende por esse trabalho voluntário? A empresa ela pensa assim: se o cara faz de graça para outras pessoas, ele vai fazer para mim também. Então, o voluntário ele é muito importante, né? Quem participa desses grupos de jovens, quem faz alguma coisa, algum trabalho na igreja ou faz alguma coisa voluntário, é importante destacar. E também os trabalhos sem carteira assinada, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 15 anos, isso valoriza bastante se eu não tenho, né? Atenção, se eu não tenho uma formação profissional estabilizada. E aí, nós vamos ter a oportunidade, né, nessa semana, de fazer uma atividade que é um currículo bacana, que vocês irão fazer online, na internet, já preenchendo os dados, e vão submeter lá para mim e dar uma pensada, né? Esse momento aqui é um momento de, eu tenho que mandar meu currículo, eu vou, imprimo lá e mando. Não. Nessa semana nós vamos fazer uma atividade onde vocês vão pensar sobre o currículo e fazer um currículo bem bacana, tá bom? A gente se encontra aí no fórum, se encontra na live, à inteira disposição de vocês. Não deixem de fazer as atividades, lembrando que eu defini que as atividades valem 1,5 ponto e a participação no fórum vale meio, né? Não vão perder tempo não vão perder ponto, porque as semanas estão passando e só vai contabilizando isso aí, tá bom? Obrigada, inteira disposição de vocês, tá bom? Boa semana a todos. Beijos.